na verdade, eu só comecei a me achar artista na quinta-feira passada. Porque até então eu me sinto uma trabalhadora. Ou seja, quase uma operária da arte. E professora, porque eu gosto muito de ensinar também. Uhum. Mas quinta-feira passada, o CCBD, onde eu exponho, falou, Yara, vai ter uma live, você vem para as pessoas verem no teatro. Eu pensei comigo, vem 2 gatos pingados aí, no instante eu respondo essa coisa. Quando eu entrei, ela falou, Yara, lotação esgotada. Olha. Falei, não acredito. Bom, mas tinha uma escadaria, eu tive que descer a escadaria. Quando eu desci, a plateia inteira levantou e bateu palmas para mim até eu chegar. Aí, até chegar no palco. Aí sim, eu pela primeira vez me senti artista, viu? Ah, mas Falei, eu comecei a ficar famosa, hein? Tô chegando. Vocês bem sabem, queridos, que as pessoas falam sempre pra gente, nós temos que prezar pela dignidade da pessoa humana. Mas se a gente for pensar o que é dignidade, dignidade perpassa por tantas coisas. E a dignidade, hoje em dia, como sempre, ela perpassa por uma coisa muito cara, que é o fundamento de uma vivência justa. E a vivência justa, hoje em dia, como sempre, e a gente muito espera que no futuro também, perpasse muito pela arte, pela cultura e pelo saber, tanto técnico quanto o conhecimento de nós mesmos. A cultura nos engrandece não somente na alma, mas nos engrandece em todas as facetas da nossa vida. Multifacetada, essa cultura, ela traz para a gente um significado das nossas próprias vidas. A cultura, ela está dentro dos nossos sonhos, ela está dentro das nossas vivências, ela está no traçado de um quadro que está na sua sala que você gosta porque é uma coisa esteticamente bonita de se ver, ela está no traçado da mesa da sua cozinha, ela está na literatura e ela está dentro do seu próprio pensamento, porque o pensamento é feito de palavras e a cultura é feita de vida. Hoje nós temos o imenso prazer de ter conosco uma das, se não for a maior, artista mineira e mundialmente famosa que nós gostamos de paixão, Yara Tupinambá. Nós temos simplesmente essa pessoa aqui com a gente hoje. Ela vai contar para a gente um pouco da sua trajetória e um pouco do que é ser mineira, do que é ser empreendedora e do que é ser essa pessoa embebida em arte desde os primórdios. Yara, um prazer imenso te ter no nosso programa e um prazer imenso te conhecer. E eu posso te dizer, já de antemão, sou seu fã. Obrigada, eu fico feliz e reportando a sua palavra, quando você falou em dignidade, eu acho que uma das coisas mais importantes para o ser humano é ter dignidade de amar o que faz o seu trabalho. Então, isso eu acho que é uma característica dos artistas. Mesmo que eles não ganhem muito, eles amam aquilo que fazem. E é isso que faz a permanência das suas ideias, a permanência da sua personalidade e do seu trabalho através dos tempos. Isso, historicamente, a gente sabe disso. Então, eu fico feliz de poder conversar com vocês, já conversei com você antes, te detectei logo, Ela foi danada em me detectar, assim, ela é um scanner, ela lê a nossa personalidade, porque eu acho que é uma característica também do artista, dessa percepção aguçada do mundo. Então, estou à disposição de você, porque você quiser me perguntar.
Yara, são tantas perguntas, eu acho que a gente poderia começar assim. Você é uma pessoa, uma artista, a gente pode dizer muito famosa. Você se sente artista desde quando, Yara? Olha, na verdade, eu só comecei a me achar artista na quinta-feira passada. Porque até então eu me sinto uma trabalhadora. Ou seja, quase uma operária da arte. E professora, porque eu gosto muito de ensinar também. Mas quinta-feira passada, o CCBD, onde eu exponho, falou, Yara, vai ter uma live, você vem para as pessoas verem no teatro. Eu pensei comigo, vem 2 gatos pingados aí, no instante eu respondo essa coisa. Quando eu entrei, ela falou, Yara, lotação esgotada. Olha. Falei, não acredito. Bom, mas tinha uma escadaria, eu tive que descer a escadaria. Quando eu desci, a plateia inteira levantou e bateu palmas para mim até eu chegar. Aí, até chegar no palco. Aí sim, eu pela primeira vez me senti artista, viu? Mas falei, eu comecei a ficar famosa, hein? Tô chegando. O CCBB é É o Banco do Brasil. Né? A galeria, também exposição, modéstia à parte, muito bonita e muito expressiva, porque eu falo sobre a natureza. Entende? Eu mostro ali as várias facetas, aliás, 4 facetas da natureza. A primeira é a natureza intocada, que é Serra do Cipó e Vale do Rio Doce, a floresta do Vale. Depois eu ponho a natureza mexida, que já é Inhotim, onde o homem já interferiu com plantas que não eram do meio ambiente, mas colocaram lá, então é uma mistura. Depois eu faço os parques municipais, que são onde a natureza é usada, então são as pessoas andando de barco, soltando balão, correndo, usada a natureza. E depois os jardins, né? A natureza cultivada, que são pequenos jardins da minha casa, mas muito cultivados, com íris e com espatifilus, e outras plantas também. Então, na verdade, eu sou um pouco jardineira também, entende? Eu gosto muito de planta e eu conservo e eu mesmo cuido boa parte do tempo delas, entende? Então, a exposição é do macro até o mínimo. Da natureza. Se você tem um sítio, você pode ter uma pequena mata. Se você tem uma casa, você pode ter um jardim. E se você tem um apartamento, você pode ter vasinhos. Sim. Né? Então, todo mundo pode ter alguma coisa da natureza, porque te traz vida, né? A natureza, você vê uma planta crescer, florescer, é um prazer imenso. E é isso que eu quero mostrar ali nessa exposição. Que interessante. Então, a natureza mesmo, que acho que isso é um conceito novo para nós, pelo menos assim, numa perspectiva de pensamento de uma outra forma da natureza. Porque as pessoas falam, não, deixa a natureza intocada, não vamos mexer na natureza, mas essa exposição do CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, que fica aqui no entorno da Praça Liberdade, que é o Circuito Liberdade, e aqui nós estamos, né, inseridos aqui no Circuito Liberdade, nesse teatro, né? Então, assim, esse conceito de, mesmo se você tiver um vasinho de planta, que é a natureza, é um conceito maravilhoso, Você né? tem que cuidar, e principalmente se tem flores, que é uma beleza, né? Então, você acompanhar o botão, depois abrindo, depois a flor, é muito bonito. O artista, hoje em dia, até antigamente, o artista, você tem essa percepção que as pessoas, elas têm uma visão diferenciada da arte hoje em questão da tecnologia? Eu acho que uma parte sim. A minha geração, e gente até com 50 anos, eu acho, elas ainda têm uma ideia de uma arte mais refinada, mais erudita e mais pensada ou mais popular. Porque nós temos 2 coisas bem diferentes. Uma é a arte erudita, e eu estou dentro desse meio. E o Congado é uma arte popular, que é maravilhosa também, é arte popular. Então, as pessoas dessa faixa de idade ainda entendem essas coisas e veem. A geração muito nova está muito envolvida com tecnologia, especialmente. Então, as pessoas querem fazer vídeo, fazer live só com coisas eletrônicas, entende? Então, as pessoas não aprendem aquilo que a minha geração aprendeu, que foi desenho, que é a base para todo artista.
Então, eu vejo, às vezes, na Escola de Belas Artes, quando algum aluno me aparece, alguma coisa quer me ver, eu vejo a falta de base que eles têm com relação à arte. E aí me perguntam muitas vezes, Yara, o que é preciso para ser artista? Eu vou te falar 5 coisas. Primeiro, você precisa ter talento. É a primeira condição. Sem talento, você não faz nada. Então, só um minuto, vamos parar nessa primeira coisa. Tá. O que é o talento? Olha, o talento é a capacidade de ver, aprender, julgar e representar aquilo que você está vendo. Entende? Não importa se eu estou vendo a natureza, não importa se eu estou vendo com gado, não importa se eu estou vendo uma outra cena qualquer, mas eu tenho que estar muito atenta, olhando muito, vendo o que são as coisas. Pode ser gente, pode ser objeto. Por exemplo, eu tive um período que eu usei muito coisas do mercado, objetos da arte popular, objetos de artesanato, misturado com plantas, misturado com outras e com cidade. Então eu tenho esse olhar. Você tem que ter um olhar muito agudo e treinado. Porque o olhar é treinado, entende? É isso que eu queria perguntar. Muito treinado. Você pode treinar esse olhar. É absolutamente necessário. Então, por exemplo, você vai desenhar esse copo. Eu peço às pessoas para desenhar, é a maior dificuldade, porque elas não sabem que se passar uma linha aqui reta no meio, que nós chamamos de linha mestra, e fizer auxiliares, eu em 1 minuto faço o copo. Porque eu tenho a referência de um lado com referência a outro. Então faz um lado assim e o outro todo torto. Porque a pessoa não soube olhar. Não soube olhar. Então ela não teve também, às vezes, uma formação básica para fazer isso. Nós estamos aqui, eu tenho 3 momentos só que pode existir na natureza. Eu estou aqui, a linha do horizonte está aqui, eu não enxergo nem lá embaixo, nem cá em cima. Eu estou aqui, eu estou enxergando. A boca do copo, estou enxergando lá embaixo. E eu estou aqui em cima. A linha muda totalmente, eu vejo isso. Só essas 3 coisas. E a pessoa não percebe isso, o aluno de Belas Artes, coitado, não aprende que só tem 3 maneiras de ver. Então, é difícil. Então fica o coitado, sabe, para fazer um copo, sofrendo horrores, porque ele não sabe se ele está embaixo, se ele está no lado ou se ele está em cima. É uma percepção tanto do objeto quanto de você para com o objeto. É você com o objeto, claro que é. É você com a vida também. Sim. Entende? É tudo uma mimese da vida, né? É, tudo. Tudo é muito unido, né? Então, o primeiro passo é esse talento que é perceptivo. É. E o segundo passo? Trabalho. Você tem que trabalhar muito. Eu sou uma pessoa que trabalha uma média de 7 horas por dia pintando, sabe? Fora a leitura, porque eu leio todo dia 1 hora, mais ou menos. Todo santo dia. Bom, então é trabalho, que é um trabalho também a leitura. Terceiro, cultura. E aqui é muita gente que cai. Quando eu falo em cultura, não é só cultura plástica, não. Você tem que ter lido Dostoiévski, você tem que ter lido grandes autores franceses, você tem que ter lido tudo. Tem que ter lido Dante, tem que ter lido Tudo. os clássicos. E você tem que ver também os grandes autores contemporâneos. Porque quando você tem essa visão auxiliada por aqueles que tiveram outro tipo de visão, você tem uma coisa muito mais lúcida, né? Então seria isso. Aqui agora é carreira. Você tendo isso tudo, agora você vem para a carreira. Ou seja, você tem que expor em todos os lugares possíveis que tiver. Se eu tiver um convite daqui, eu virei. Se eu estiver dentro de um bar, eu vou no bar. Porque muitas pessoas que nunca irão numa exposição, me verão no bar. Mas eu vou no museu também. Entende? Em qualquer lugar. E quarto é a informação com pessoas. Então, eu tenho que ter conhecido pessoas verdadeiramente que valem a pena. E eu conheci. Que é essa rede de contato. Essa né? rede de contatos. Eu tenho que ter isso necessariamente, viu? Sem isso também, eu fico isolada do mundo. Então, eu tenho que ter contato com a literatura, tenho que ter contato com o cinema, tenho que ter contato com a arte popular, com todas essas coisas. Então, são essas 5 coisas que eu acho que fazem um artista. Na verdade, essas 5 coisas fazem um ser humano, né? Também.
Porque eu acho que qualquer que seja o A seu profissão trabalho, dele, né, ele terá que ter isso, né? e hoje em dia as pessoas buscam até internacionalmente, faculdades e MBAs e tudo para aprender, na verdade, essas 5 coisas. Essas 5 coisas. E essas Que em 5 qualquer tempo e qualquer cidade você terá que tê-las, né? exatamente. Você tem que aprender. E assim, eu vejo muito, e isso é uma coisa que me encanta muito, que esse trabalho perpétuo de edificação e de adensamento de todos esses passos diariamente na sua vida, né? Porque você é uma pessoa que está sempre renovando essas 5 habilidades, né? De onde vem essa força, Yara? Olha, eu sou tupinambá. Bom, eu não sou índia, como um médico me perguntou, fui consultado, senhora é índia? Eu falei, não. Eu tenho uma ascensão, meu tupinambá é uma família de 100 e tantos anos, em Montes Claros, né? Eu tenho uma ascendência longe, indígena. Mas a força dos tupinambás, que vem de meu avô, essa eu tenho. Então vem uma força de vontade disso tudo, sabe? Do outro lado, eu tinha uma avó do lado de meu pai. Meu avô, eles moraram em Paris 15 anos. E, então minha avó estudou pintura lá. E Isso ela, em que época, só para a gente situar? olha, eu tenho um desenho dela que tem 105 anos, faz a conta aí. Nossa Senhora. Faz a conta aí. Meu Deus do céu. Então, essa minha avó teve desenhos lindíssimos, preto e branco, que é a coisa que eu mais gostei e mais fiz na vida foi preto e branco. De Então, gravuras? Não, gravura, desenho, tudo que você imaginar, preto e branco, eu já fiz. E então, essa avó tinha uma produção muito bonita, os desenhos refinadíssimos, sabe? Eu tenho coisas dela. E depois eles vieram para o Brasil e ela morreu rapidamente, muito nova. E a família não deu valor a isso. Muitas vezes, você sabe, aquilo dispersou, ninguém ligou, ninguém importou. Mas chegou à mão de meus pais e eu, então, fiquei com alguma coisa dela, eu fiquei. Né? E um primo, que minha mãe deu para um primo também, que já era em pintura mesmo, ficou em Montes Claros com esse primo que também gosta muito de pintura, de arte, então ficou com esse meu primo, justamente porque ele também é uma pessoa que merece pelo gosto que ele tem das coisas, sabe? Empreender, a gente sempre fala nesse programa que é uma coisa que não é simplesmente uma coisa de dinheiro. Empreender é uma coisa da vida, né, Yara? Você empreende em você mesmo, você empreende para a sociedade, sendo parte da sociedade, empreendendo em você mesmo, você empreende para o coletivo, né? O empreendimento em arte, eu vejo que sempre foi muito presente na sua vida, né? É difícil empreender em arte no Brasil? Olha, eu fui uma pessoa que fiz de tudo que você imaginar. Eu fiz desenho para estampa. Eu até hoje tenho lençol estampado com desenho meu. Olha que coisa. Eu fiz pratos, pintei. Quando o Collor tomou o dinheiro da gente, e tomou todo o meu dinheiro, eu fiquei aqui doida. Ai. Eu pintei potes, vasos, levei 50 vasos para Londres, vendi tudo, voltei rica. Maravilhoso. Ninguém tinha dinheiro e eu tinha, porque eu fui. Fiz ilustrações para livros. Toda a coleção do Agripa Vasconcelos fui eu que a editora tinha 60 desenhos meus sobre a obra do Agripa. Nossa. Então eu fiz de tudo, você está entendendo? Fora os grandes murais, fora a encomenda que eu tive, pintei armário, pintei mesa, já pintei tudo que você imaginar. Pintar é comigo mesmo. Pode me dar que eu faço. Quer dizer, a pessoa não... eu sempre digo assim, a gente não tem que ter medo de avançar. Ah, sim, né? Não. Eu nunca tive, entende? Eu tenho, meu chefe tem uma mesa de cerâmica que é lindíssima, maravilhosa, então eu fiz cerâmica. Maria Elvira Salles Ferreira tem um painel muito grande meu de cerâmica, de cor. A Assembleia tem cerâmica, um mural grande também. Eu tenho tela, eu tenho de tudo quanto você imaginar, eu já fiz. Eu sou muito encantado com o seu mural na parede lá em Ferros. Ah, sei. Que é de uma beleza, um azul lindíssimo, né?
Conta pra gente essa história. Olha, e essa história é complicada. Olha, apareceu, eu era professora da universidade, apareceu um padre lá, e eu já tinha feito 2 murais públicos. Ele tinha visto, gostou, e foi lá e falou assim, ó, eu gostaria que você fizesse uma coisa para a igreja e tal. Eu, muito objetiva, perguntei, padre, o senhor tem dinheiro? Ele, para me pagar? Ele falou assim, não, eu vou arranjar. Porque é importante. Não, né? importante. Ele falou assim, não, eu vou arranjar e tal, tudo bem. Então, vamos ver. Eu vou fazer um pequeno estudo, fiz um estudo, ele gostou. Quando foi a 3ª ou 4ª viagem que ele veio, ele trouxe uma malinha cheia de nota, de R$1, com as notas sujas de interior, de dinheiro que ele tinha dinheiro pego. recolhido da igreja, Eu né? fiquei com uma pena daquilo, e eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, você me dá metade da mala e a outra metade você volta com ela, porque não dá. Bom, mas a universidade me deixou fazer isso dentro da universidade, eu usei alunos, então nós trabalhamos nesse mural. O mural... E o objetivo do mural era para ficar na igreja, é isso? Era para ficar, não, está na igreja. Está na igreja. É. Então, o mural, ele tem mais de 60, tem umas 50 pessoas no mural. Ele é um mural grande. Se você tivesse me falado, eu falava a medida. Agora, você não me falou antes, eu não sei. Mas ele é grande, é grandão. Eu já vi Ele esse é mural muito pessoalmente, é uma coisa de 5 metros, uma coisa assim, ou né? mais. É, muito grande. Não, muito mais, é grande. Bom, então, eu fiz o mural e entre as figuras tinha um Adão recebendo a condenação. Né? Para mim, ele está num gesto assim e ele está falando assim, pai, o que eu fiz? Qual foi o meu erro? E ele vai responder, você virou gente, virou humano, então por isso você vai ser. É que de frente fica na esquerda e baixo, o pecado, né? para mim, foi a consciência humana que ele passou a ter. Até então ele tinha uma vida feito um bichinho que não sabe nem se vive, nem se morre, nem nada, mas ali a consciência foi o pecado. Naturalmente, ele nessa posição, ele não estava vestido, então ele estava nu. Eu fiz isso, arrumei. Todo mundo na escola viu, mostrei para o Jarbas, que conhece muito bem figura humana. Ô Jarbas, como é que é? Tá tudo bem? Não, tá ótimo. Todo mundo achou ótimo, o padre achou ótimo. Eu chorei de emoção nos andames, o padre abençoou, fizemos a primeira missa. Foi lindo, todo mundo achou maravilhoso. Entra uma tia do Roberto Drummond, que era escritor, e acha aquilo absolutamente pecaminoso. E fala, eu não entro nessa igreja. Roberto Drummond de Santana. Roberto Drummond, escritor. Isso. Ele era de ferros. E aí eu vou entrar de costa. E aí propagou-se entre as pessoas mais velhas que aquilo era pecado, que eu tinha feito um pecado. Meu Deus. Bom, aí começa uma campanha, eu não sabia de nada, quando eu chego aqui, no dia seguinte, o Roberto Drummond era editor do Estado de Minas, na primeira página está o retrato desse tamanho do mural, assim, pintora faz homem nu na Igreja de Ferros. Bom, isso gerou, eu não vou te dizer a confusão que foi esse período todo. Eu sei que eu passei pela mão de delegado, passei na mão de padre, passei pela mão de bispos, toda a Conferência Nacional de Bispos foi a Ferros ver se eu tinha pecado mesmo, fazendo um sacrilégio da igreja ou não. Bom, mas a coisa ficou muito confusa e os bispos acharam melhor mandar isso para o Vaticano. E evidentemente, como é que o Vaticano vai falar que nudez é pecaminosa com Adão ali na parede, com todos os nus? E todos os nus que o acervo da igreja tem, né? Todos. Então, eu recebi o imprimato e a bênção do Papa, falando que era santo meu mural. Que maravilhoso. Então, eu fui receber a bênção de um bispo que na época me atacava muito. Eu pus vela e pus véu e beijei a mão do bispo. E ele teve que esticar a mão para eu beijar. Com figurinha. Mas foram 2 anos de polêmica, não só aqui, mas na Europa, saiu notícia. E uma notícia muito engraçada que falava assim, ué, mas por que os brasileiros estão achando ruim? O povo todo lá anda no mato, é pelado. É pelado, não é nu, não. A palavra é pelado. Que coisa, né? Então foi isso, foi um trabalho muito polêmico, muito polêmico.
mas ele está lá, né? Então agora todo mundo acha que aquilo não tem nada. Alguns anos atrás, uns 4, 5 anos, eu fui com uma amiga lá, falei assim, nós vamos entrar, mas não vou falar que sou eu, não. Estava fechada a igreja, eu fui num botequim e falei assim, escuta, eu gostaria de saber quem tem a chave da igreja para a gente poder entrar, porque eu acho que tem um desenho, uma pintura de uma artista famosa, não é? Lá de São Paulo. Ah, é? Sim, senhora. Eu falei, que bom, então eu quero ver e tudo mais. Mas quem que é essa artista? Você sabe o nome dela? Ah, isso nós não sabemos não, porque ela é do século XVIII. Aí eu falei, vamos embora correndo, porque esse negócio vai... Se alguém desconfiar que sou eu vou passar mal. Então fomos embora. Vampira praticamente, né, do século XVIII. A pessoa, quer dizer, dentro da cidade, o informante me falou, não, ela é uma artista do século XVIII. Nós não sabemos o nome dela não, senhora. Maravilhoso. É assim. Hoje em dia, Yara, como que você vê assim, o movimento dos novos artistas? O que é que está acontecendo com a arte hoje em dia no Brasil? Olha, em primeiro lugar, a dificuldade de relação artista-público. Nós não temos um público formado para consumir a arte. E você sabe, se você é professor de inglês e ninguém vem atrás de você para você aprender inglês, você tem que mudar de profissão. Sim. Não é isso? Se você é médico e não tem uma consulta, você tem que ir para o outro lado. Então, é mais ou menos, eu acho, o primeiro problema é um problema mesmo de consumo, não é? A arte não é consumida. Depois, há uma inversão muito grande de valores. Você abre o jornal, cada dia tem mulheres seminuas dançando, ou cantando, ou se apresentando, com uma página inteira de jornal. E o pobre coitado que fez seus 10 quadros, 15 quadros, não tem uma notícia desse tamanhozinho. Quer dizer, os glúteos da mulher fazem muito mais sucesso do que um quadro. Então, há uma inversão de valores também, entende? De uma sociedade consumista que não percebe o valor da arte. Depois, olha, eu vou te falar, Belo Horizonte, nos anos 70, foi muito mais culta do que hoje, no ano 2021. As pessoas ainda davam importância, a sociedade médica fazia exposição, os médicos iam. Não é só comprar, é gostar também, entende? Os médicos iam, olhavam, consumiam arte. Eu tenho muita coisa de juventude que foi comprada por médicos. A galeria das instituições da Não sociedade tinha galeria médica ainda, mas quando teve, essa coisa toda, tinha um movimento de arte, sabe? A gente tinha exposições, sempre em lugares diferentes, mas tinha, né? Eu vendi muito ali, sabe, daquele restaurante Casa dos Contos? Sim. Eu, Álvaro, Jarbas, Haroldo, a gente tinha, de vez em quando eles faziam assim, hoje vai ter venda de quadrinhos desses artistas. A gente entrava, o povo estava na porta esperando para comprar os quadrinhos desse tamanho que a gente fazia. Entende? Todo mundo vendia ali. Então, havia um consumo de arte. Eu acho que a sociedade brasileira, especialmente a mineira, não está preparada para a cultura. Não está preparada. Agora, a Universidade dá cultura? Não, dá conhecimento, tecnologia. A universidade hoje, em Minas, não dá cultura. Ela não tem atividades culturais. A escola média dá cultura? Muito pouco. Diferencialmente. O grupo da cultura não dá. Então, o pobre, coitado, passou, a não ser que sua família tenha isso e vem com essa cabedal, você não encontra, né, entidades que te deem isso. As entidades oficiais, Secretaria de Cultura, viu? Por acaso, oferece cursos de História da Arte para as pessoas? Nada. A Secretaria de Educação oferece cursos de arte para as suas professoras? Não. Então, as entidades oficiais também não fazem nada pela cultura. Então, é muito difícil uma sociedade mercantilista, tecnológica, que não dá importância às coisas. E eu não estou falando, eu vejo a literatura também, o sacrifício que é, a dificuldade, quem escreve um livro hoje, que loucura que é, entende?
ficou muito na música popular, no show, no espetáculo, na coisa espetaculosa, né? É isso que eu vejo muito isso. Eu nem sei como é que eu estou sobrevivendo com tudo isso. O interessante é que a minha percepção, acho que a percepção de muitas pessoas, é que o empreendimento que você tem para com a sua cultura e para com a sociedade, ele é contínuo. E às vezes as pessoas podem ter esses 5 baluartes aí que você falou, pode ter talento, pode trabalhar em cima disso, pode adquirir a cultura, mas como empreender em cultura hoje em dia? São essas 2 coisas que eu te falei aqui. Exposições, circulação e contatos. São essas 2 coisas aqui que vão nos dar a chance de empreender. Agora, a pessoa também tem que ter facilidade para fazer essas coisas, não é? Uhum. Eu sempre ganhei dinheiro com arte. Eu te falei, eu pintei roupa, pintei toalha, fiz cerâmica, eu fiz diabo. Quer dizer, não tem que ter brios para Não, eu não fiquei fazendo só quadro, não. Eu fiz tudo que era possível, entende? Para viver. Nem foi sobreviver, eu vivi. Eu vivi de arte muito tempo. Eu te contei que eu fui para Londres com 50 potes, empurrando caixotes, com potes, 3 caixotes, eu fui como acompanhante. Disse em Londres, fui para Institute of Education e expus lá, vendeu tudo, entendeu? Era bonito, tem coisa até hoje. Por exemplo, essa semana eu recebi de Brasília um amigo meu que tem coisas mandando fotografias de 3 vasos meus que estão lá em Brasília. Eu vendi isso para tudo quanto é lugar, que era bonito, era bom, sabe? Também tem que ter isso. Uma autocrítica também, né? Tem que ter uma coisa bonita também. Ninguém quer uma coisa muito feia para pôr dentro de casa. Uma pessoa, você é uma das fundadoras da Escola de Arte aqui, né? Hoje em dia, os alunos que frequentam a Escola de Belas Artes, que querem ser artistas, qual é um conselho que você dá para essa pessoa que está iniciando, que acha que tem o talento, mas que ainda não sabe muito bem do futuro, o que vai acontecer? Olha, eu não sei, como eu não tenho contato com esses jovens, eu não sei exatamente como eles são, o que eles estão fazendo. Mas, por exemplo, a Escola de Belas Artes, onde eu fui até diretora, eu acho aquela coisa completamente fechada. Eu nunca vi um professor ali expondo fora. Eu nunca vi uma aluna expondo fora. Entende? Ficou aquela igrejinha lá fechada, né? Por que isso? Eu acho que essas pessoas não estão tendo contato com o mundo. Não só por causa da qualidade do seu trabalho, mas também para ver o mundo. Porque para você representar o mundo, você tem que estar vivendo, tem que ver. Eu acho aquilo ali muito fechado, sabe? E para você ter também uma melhoria no seu trabalho, você tem que expor a crítica dos outros, né? Olha aqui, se você soubesse, as pessoas vendo essa minha exposição, falam assim, mas como é que você viu uma floresta? Ô, gente, eu fui primeiro, quando eu cismei que eu ia para o Vale do Rio, eu fui primeiro no IF. Sentei com o diretor, pedi audiência, esperei, sentei, expliquei o que eu queria, falei que eu queria ir desenhar, pintar. Eu consegui transporte, eu consegui comida, eu consegui ficar no acampamento. Então, eu consegui comida e dormida e eu consegui guia. Mas teve toda uma logística. Nada caiu no céu para mim. Ele não saiu lá e falou assim, Yara, você é muito boazinha, muito boa pintora, então você vai lá que você vai pintar, viu? Você não ficou esperando bater na sua porta, não, né, Yara? Não, eu é que fui bater na porta dos outros. Com o IBAMA foi a mesma coisa. Eu fui para o IBAMA, eu pedi diretor, eu consegui ir para o acampamento, eu consegui guia, eu consegui dormir e comer lá. Então, a gente, não sei, se chama empreendedor, é? Ué. É um empreendedor. Eu entendo que sim, Yara, porque não é só desenhar, nem só pintar. Eu tive que passar por uma série de coisas.
O empreendedorismo é aquela coisa que é aquele entorno que você prospecta ali para conseguir dar uma propulsão àquilo que você deseja fazer. É mais ou menos isso. Ó, eu acho que nós já falamos muito, não já? Nós já falamos menos do que o suficiente. Foi? Mas a gente está... eu- porque é tão interessante, né, Yara, eu acho que nós vamos acabar agora. E eu queria acabar com uma frase do Gombrich. Por favor. Que é o maior historiador de arte do século XX. Uhum. Ele fala assim, não existe arte, existem artistas. Esses seres maravilhosos que, através do seu olhar, conseguiram captar o mundo, a essência do mundo, as coisas do mundo. Mas eles, esses artistas, só existirão se existir um público, que são vocês, capazes de nos guardar, amar, documentar e divulgar e comprar. Então, você vê que tem que ter um jogo de tênis. Eu jogo a bola, mas eu tenho que ter alguém de lá me jogando a bola também, para que possa existir. Eu acho essa frase do Gombrich maravilhosa, porque ele situa muito bem quem é o artista e quem é o público, que é capaz de amar, gostar e até, no caso, documentar, como vocês estão fazendo agora. Yara, por isso eu agradeço a vocês. Foi um prazer imenso tê-la conosco. Obrigada. Um ensinamento de vida para mim e para todos nós. E que você continue com essa produção tão profícua e com essa mente lúcida para o mundo e que dá tantos presentes para a nossa sociedade. Muito obrigada a você e a todos aqueles que vão nos ver, né? Tomara que sejam de alguns para muitos. Com certeza. Queridos, muito obrigado pelo programa, muito obrigado pela audiência. Se você gostou, deixa lá o seu like, deixa seu comentário, ative o sininho, que a gente vai ter o maior prazer em responder e em ficar conectados com você. Essa foi Yara Tupinambá, que realmente tem uma visão do mundo e ela documenta e ela conta. Muito obrigado e até mais. Tchau. Obrigado. Foi bom.